relação entre o uso de drogas e o trabalho, uma revisão de literatura PSI. As teorias relacionadas ao tema saúde mental e trabalho têm dado a devida importância ao fato de que, cada vez mais, o adoecimento, o sofrimento mental e outros problemas sociais possuem vinculação com o trabalho, embora este último tenha passado por transformações tecnológicas e gerenciais com vistas a melhorar o bem-estar do trabalhador. Este artigo tem como objetivo fazer uma revisão de literatura PSI sobre estudos que abarcam o uso de substâncias psicoativas e sua relação com o trabalho. Para isso foram consultadas as bases de dados PepSIC, Cielo, Scopus e Web of Science. Como critério metodológico delimitou-se o período de 2005 a 2015. Foram encontrados 18 artigos, dos quais foram analisados 14 artigos que atendiam aos objetivos propostos. Observou-se que tem aumentado o uso de substâncias psicoativas por trabalhadores dentro do ambiente de trabalho. Os estudos sobre o tema evidenciam que a relação entre trabalho e uso de substâncias psicoativas é encoberta pelo medo e pela estigmatização dentro das instituições, situação que dificulta e até impossibilita o acesso ao tratamento. Os autores sugerem que sejam feitos trabalhos de prevenção nas empresas ou instituições e que sejam realizados trabalhos de intervenção ou tratamento especializado para essa população. Introdução. O trabalho é considerado uma das formas de desenvolvimento pessoal e social do indivíduo, contribuindo para a formação de laços, para a expressão da subjetividade e para as vivências de prazer. O produto gerado pelo trabalho é característico no papel do desenvolvimento de um país, estado ou cidade, e também de uma família, considerada um coadjuvante na qualidade de vida e saúde. Além do mais, o trabalho não se configura como a única essência que diferencia os humanos de outros animais, o homem tem também outras características, como a linguagem, o lazer, a religião e a guerra. Todos esses construtos têm como características o reconhecimento ao indivíduo que o faz. Nos últimos anos diversas teorias têm estudado a relação do indivíduo com o trabalho, entre as quais se destaca a da psicodinâmica do trabalho, de De Jours. Enfatizando a relação entre sofrimento e prazer no trabalho, vários estudos desta teoria indicam que o trabalho também é um fator que contribui para o adoecimento, seja físico ou mental. Atualizou-se o ano da reimpressão do livro de De Jours e citou-se as referências em ordem decrescente, além de corrigir a palavra acima grifada trabalho. O debate sobre sofrimento tem se acentuado nos últimos anos e passou a ser estudado em vários lugares do mundo e em diferentes setores do trabalho. Por outro lado, a psicodinâmica do trabalho refere-se ao trabalhador como um sujeito que vivencia afetivamente a experiência do real. A abordagem retoma conceitos psicanalíticos, mas com um viés mais social e coletivo, para se inserir como teoria e prática e assim viabilizar estudos e intervenções que discutam a mobilização subjetiva diante do desafio em que se constitui a organização do trabalho. Nesse sentido, o trabalho desgasta as defesas psíquicas, deixando o indivíduo sem defesas contra o sofrimento. Em suma, os problemas relacionados ao trabalho têm se intensificado, e a otimização e resolução desses problemas envolvem questões como as avaliações de desempenho, reuniões extensivas, reuniões motivacionais, castigos, punições e a alta rotatividade de pessoas e diminuição de cargos de trabalho. Essa exacerbação do sofrimento no trabalho leva à crescente prescrição de antidepressivos e ansiolíticos nas empresas. Os estudos iniciais, com a psicopatologia do trabalho, desvendaram diversos fatores que contribuem para o sofrimento no trabalho. Esses estudos tinham como objetivo compreender as causas coletivas da situação e da organização do trabalho em meio a este fenômeno, procurando focalizar as especificidades do sujeito e de seu trabalho, dando, assim, ênfase às análises das estratégias defensivas individuais e coletivas adotadas pelos trabalhadores para preservar o equilíbrio psíquico. Uma dessas estratégias é a fuga à realidade, que pode ser conseguida com o uso de substâncias psicoativas. Para Huxley, Horowitz e Palmer, o ser humano sempre buscou meios para tirar férias da realidade de sua existência, geralmente enfadonha, desagradável ou dolorosa. De acordo com os autores, o homem primitivo explorou e recorreu em demasia e com bastante êxito aos caminhos farmacológicos para fugir do mundo, e neste sentido, o uso de drogas desempenhou um papel importante em quase todas as religiões primitivas e ainda desempenha atualmente em algumas. Estudos têm demonstrado que o uso de drogas no local de trabalho produz efeitos negativos tanto para a saúde do indivíduo quanto para as empresas, por conta da baixa produtividade decorrente do alto absenteísmo e de dificuldades no desempenho das atividades. Dados da Organização Internacional do Trabalho, OIT, revelam que funcionários dependentes de drogas têm 3 vezes mais que os não dependentes a necessidade de tirar licenças médicas e 5 vezes mais a probabilidade de sofrer ferimentos ou incapacitações resultantes de acidentes de trabalho.
De acordo com o relatório da OIT, problemas ligados ao álcool e drogas no local de trabalho, uma evolução para a prevenção, determinadas condições de trabalho podem promover ou aumentar o uso de drogas. Estas condições seriam: riscos extremos de segurança, trabalho por turnos ou trabalho noturno, trabalho em locais remotos, com deslocamento para longe de casa, alterações nas tarefas ou velocidade de manuseamento do equipamento, conflitos de papéis, cargas de trabalho excessivas e demasiada reduzida, desigualdade nas remunerações e demais benefícios, tensão psicológica, estresse, relacionada com o emprego, monotonia e ausência de criatividade, variedade ou controle, comunicações não satisfatórias, insegurança no emprego, e por fim, indefinição dos papéis. Nos últimos anos foram realizadas análises reflexivas sobre o uso de álcool e outras drogas no local de trabalho com o emprego de diferentes métodos, como o qualitativo e o antropológico, análises que aos poucos vêm sendo mais aprofundadas nos mais diversos cenários. Estudos de levantamento ou análise sobre as consequências do uso de drogas entre trabalhadores e suas relações de trabalho têm demonstrado a importância de se observar esse fenômeno, que está cada vez mais presente e enraizado em diversas áreas da vida e das instituições, por isso deve ser analisado com maior profundidade. Estudos internacionais alertam para a problemática do uso de substâncias psicoativas associada ao estresse constante no trabalho. Apontam o consumo entre categorias de trabalho, como serviço de emergência, ambulância, trabalhadores rurais e enfermeiros. Os autores demonstram que o consumo de substâncias psicoativas pode ser utilizado como uma válvula de escape para a dura rotina e o estresse no trabalho, situação que pode levar ao esfacelamento da vida social, laboral, assim como o surgimento de efeitos deletérios, cognitivos e orgânicos. Deste modo, o presente artigo tem como objetivo fazer uma revisão de literatura sobre o uso de substâncias psicoativas e sua relação com o trabalho e o sofrimento, abordando, sobretudo, os mais diferentes tipos de substâncias e vários contextos de trabalho. Método. Foi realizada uma revisão da literatura nacional indexada nas bases de dados Cielo, PepSIC, Scopus e Web of Science, com os descritores em português: consumo de drogas e trabalho, dependência química e trabalho, drogas no trabalho, drogas, sofrimento e trabalho, e uso de drogas e sofrimento no trabalho. Como critério de inclusão, procurou-se localizar artigos científicos publicados no período entre 2005 e 2015 que fossem relacionados às pesquisas sobre o tema proposto, o uso de substâncias psicoativas por trabalhadores ou sua relação com o trabalho. A busca incluiu artigos originais e revisão de literatura PSI. Foram excluídas monografias, dissertações e teses e artigos que não relacionavam o uso de drogas ao trabalho. Na busca realizada nas referidas bases de dados foi encontrado um número escasso de artigos que estivessem relacionados aos referidos temas. Ao todo, localizaram-se 18 artigos indexados em revistas nacionais. Foram excluídos 4 artigos por não se encaixarem diretamente no tema proposto neste estudo, resultando em 14 artigos, os quais são aqui analisados. Resultados e discussão. Apontamentos científicos da relação do uso de substâncias psicoativas e aspectos do trabalho. Os estudos encontrados nas bases de dados demonstram que algumas categorias profissionais, se submetidas a determinadas condições de trabalho, poderiam favorecer a recorrência ao uso de certas substâncias psicoativas. Em relação ao delineamento dos estudos, observou-se que 6 deles, 43%, priorizaram abordagens qualitativas, outros 4, 28,5%, empregaram métodos quantitativos e 4, 28,5%, também apresentaram uma abordagem quantitativo-qualitativa. As pesquisas são oriundas do Brasil, 12, México, 1, e Peru, 1. O referencial teórico utilizado nos estudos foi: 9 artigos apresentam uma abordagem multidisciplinar, com enfoque biopsicossocial, outros 5 se fundamentam nos pressupostos na psicologia social e trabalho, buscando subsídios teóricos na abordagem fenomenológica e na saúde mental relacionada ao trabalho, SMRT, para estabelecer a relação da saúde com a organização do trabalho. Os estudos apontam que o tipo de substâncias psicoativas mais usadas entre as categorias profissionais foram: com 29% estão os profissionais da saúde, estudantes de enfermagem, enfermeiros e médicos, fazem uso de substâncias psicoativas, álcool, cigarros e ansiolíticos. 21% dos estudos foram entre os policiais militares e civis, álcool, tranquilizantes, anfetaminas, maconha e cocaína. Em 21% das pesquisas de gênero, nas mulheres aparecem o consumo de drogas ilícitas, cigarros e álcool, e 14%.
são de estudos reflexivos que apontam para o uso abusivo de substâncias psicoativas no mundo do trabalho contemporâneo. 7% aparecem os profissionais de um ambiente portuário e caminhoneiros, álcool, rebites, maconha e outras drogas. Os estudos encontrados que tratam da problemática do consumo de drogas entre trabalhadores enfatizam que esse fenômeno tem apresentado consequências adversas em diferentes classes trabalhadoras de ambos os gêneros e de diversas idades. Também alertam para o grau de adoecimento nas mais diversas categorias de trabalho, inclusive de quem ainda está se preparando para o mercado de trabalho. Oliveira e Furegato, em um estudo com acadêmicos de enfermagem, demonstraram que as drogas mais consumidas pelos acadêmicos eram o álcool, 88%, o cigarro, 13%, e ansiolíticos, 4%. Eles chegaram à conclusão de que os alunos de enfermagem, quando estão na fase de estágio, enfrentam uma carga horária estressante, o que por vezes os leva ao uso dessas substâncias. Outro estudo de Martins e Zeitone com enfermeiros de um hospital universitário destacam que a sobrecarga de trabalho e também a facilidade de acesso às drogas está relacionada aos motivos para esse uso. Salientam que o enfermeiro é um dos profissionais que está ligado diretamente com o público acometido por uso ou dependência de drogas. Do mesmo modo, ao fazerem um levantamento com caminhoneiros do Rio Grande do Sul, CNAUTR encontraram 12,4% dos trabalhadores fazendo uso de rebites como estimulantes para se manterem acordados e que 70% relataram consumir álcool, dos quais 45,1% bebiam ao menos uma vez por semana. Os autores associam ao consumo elevado às características da profissão, a pressão do tempo em que eles devem fazer as entregas e voltar para a estrada e a necessidade de manter-se em vigília para garantir a produtividade como motivos que levam à busca por substâncias estimulantes. As características do trabalho pesado podem ser um dos motivos do uso de psicotrópicos entre trabalhadores de ambientes portuários. Soares demonstra que entre trabalhadores portuários, 94,7% afirmaram já ter trabalhado com colegas alcoolizados e 77,27% afirmaram já ter trabalhado sob o efeito da maconha. Outro aspecto destacado é a motivação para o uso desses produtos. 40,15% deles os usavam por serem dependentes, e 8,33% para diminuir a fadiga. Nesse último caso, os autores consideram o uso de tais substâncias como uma prática defensiva. Concluem que o medo e o estigma fazem parte do cotidiano de quem usa drogas no trabalho, seja qual for sua classe ou categoria. Ainda em relação ao uso de álcool e sua vinculação com trabalhadores, há reflexões sobre os casos de alcoolismo na carreira militar, especialmente na Marinha. Na Marinha Brasileira foi implantado um centro que trata especialmente do assunto, o SEDEC, Centro de Dependência Química, formado por uma equipe multidisciplinar que ouve e dá voz a quem é acometido pelo uso abusivo de álcool. Os autores salientam a partir dos atendimentos individuais e em grupos que as pessoas têm medo de falar sobre o assunto, pois o alcoolismo é considerado ato vergonhoso, que pode chegar a uma vivência de decadência moral, seja pública ou privada. Assim, é evidenciada uma cultura e tradição naval de uso de álcool, que se dá em parte pela fácil disponibilidade do álcool no seio daquela instituição. Outro ponto importante do estudo é que o medo de procurar ajuda se deve ao receio das penas, as quais produzem um achatamento progressivo da subjetividade que afeta a saúde psíquica e física, podendo levar a cometer erros. No mesmo sentido, o estudo de Alves com médicos em tratamento por dependência química demonstram que as drogas mais consumidas foram o álcool, com 34,3%, e outras drogas, com 28,3%. Do total de usuários, 64% utilizavam duas ou mais drogas. O diagnóstico do uso e dependência da amostra, feito conforme os critérios do DSM-4-TR, teve o álcool com mais prevalência, 72,7%, vindo a seguir a cocaína, 31,8%, os benzodiazepínicos, 28,2%, os opiáceos, 26,7%, e a maconha, 25,2%. Nesse estudo, as especialidades mais frequentes foram anestesiologia e cirurgia. Assim como os outros estudos, este também aponta o silêncio dos profissionais sobre o tema e o medo de procurar ajuda e expõe algumas considerações relevantes, como a alta automedicação, e sugere que serviços de orientação sejam oferecidos aos profissionais na formação e durante a vida profissional. Niel, Julião, Martins Silveira Filho afirmam que um dos motivos para o uso de substâncias por anestesiologistas pode ser a facilidade de acesso às drogas e consideram isso como um dos gatilhos para o consumo. Essa não é uma realidade ou um problema só do Brasil.
2 estudos com mulheres, um em Lima, capital do Peru, e outro em Monterrey, no México, investigaram esse fenômeno relacionando-o com a violência laboral. O uso de álcool foi o mais citado, com 52,8% das participantes em Lima e 37,1% em Monterrey. Acerca da violência, o estudo de Musayon e Caulfield comprova que existe uma associação entre violência verbal e consumo de drogas ilícitas. Aquelas que sofreram esse tipo de agressão sofrem 7,80 vezes mais o risco de consumir alguma droga ilícita, se comparadas com aquelas que não foram vítimas. Por sua vez, Castilho, Caulfield e Gomes Meza encontraram uma associação positiva entre o índice de violência e o consumo de drogas, P menor que 0,05. Essas duas pesquisas demonstram a importância de analisar as novas facetas do consumo de drogas por mulheres, principalmente de álcool, pois este consumo tem aumentado nos últimos anos em situações como as de trabalho, de violência e de discriminação de gênero. David e Caulfield foram no mesmo sentido de Castilho, Musayon e Caulfield, porém com mulheres da periferia da cidade do Rio de Janeiro. Esse estudo teve resultados parecidos, tendo o álcool como a droga mais consumida e a violência verbal como a causa predominante do seu consumo no ambiente de trabalho. Além disso, 33% das mulheres trabalhadoras afirmaram ter sofrido algum tipo de violência psicológica, que inclui humilhações, deboche, ser bode expiatório, gritar, etc. Também foi evidenciado o uso de fármacos como ansiolíticos e barbitúricos, por isso deve-se dar maior atenção a esse fenômeno cada vez mais presente entre as trabalhadoras, as quais podem estar se automedicando ou sendo medicadas sem real necessidade. Souza, Schenker, Constantino e Correia analisaram, na cidade do Rio de Janeiro, o consumo de drogas entre policiais civis e militares, os quais exercem uma das mais perigosas profissões, pois o risco de morte é iminente e muitas vezes o trabalho é precarizado ou sucateado. As substâncias de consumo mais frequente entre os policiais civis e militares foram o tabaco, 23,3% e 19,1%, respectivamente, o álcool, respectivamente, 12% e 11%, e os tranquilizantes, 13,3% e 10,1%, respectivamente. O uso diário de álcool chamou a atenção pelos índices de consumidores, 12% e 10,9% entre civis e militares, respectivamente. No mesmo sentido, Costa encontraram dados a partir da coleta voluntária de urina de policiais militares do estado de Goiás. Esses dados demonstraram que 97,66% dos resultados foram negativos em relação ao uso de substâncias, mas entre os casos positivos a distribuição se deu entre os benzodiazepínicos, 57,1%, os canabinoides, 28,6%, e as anfetaminas, 14,3%. O uso acentuado dessas substâncias pelos policiais pode estar relacionado aos estresses psicológicos e emocionais vividos e relatados por eles no desempenho de suas funções, relação que já foi descrita em estudos internacionais, causando preocupação pelo fato de as polícias se configurarem como uma das classes com maior frequência de suicídios. Por fim, Lima traz uma análise reflexiva e coerente sobre o uso funcional e disfuncional de drogas no contexto laboral, com as teorias que vêm estudando os processos intersubjetivos do trabalho, como a da psicodinâmica do trabalho, que classifica o uso de drogas no trabalho como funcional e disfuncional, afirmando que a primeira classe, a funcional, seria uma ferramenta de trabalho que ajuda o trabalhador a produzir mais e aguentar a fadiga, a carga horária e a pressão, além das questões subjetivas subjacentes. O uso disfuncional se daria após o uso abusivo funcional, acarretando assim problemas maiores para o usuário e para outros. O indivíduo já não usa para superar as dificuldades, o uso passa a ser um fim em si mesmo. Evidências teóricas da relação entre o uso de substâncias psicoativas, a intensificação do sofrimento no trabalho e os transtornos mentais e comportamentais. Nos últimos anos verifica-se a intensificação de novas morfologias laborais, entre elas a precarização do trabalho, fato que tem contribuído para o sofrimento relacionado à atividade laboral. Afirma Seligman Silva que, o trabalho, conforme a situação, tanto poderá fortalecer a saúde mental quanto torná-la vulnerável, e mesmo gerar distúrbios que se expressarão coletivamente no plano individual. Análises que usam o campo de abordagem da saúde mental relacionada ao trabalho, SMRT, têm focalizado os diversos fatores de adoecimento que possuem relação com a atividade laboral. Atualmente a dependência química vem sendo considerada uma doença passível de tratamento, o que é bem diferente dos tempos em que era tida como um desvio de caráter, sendo coerente com o modelo biopsicossocial de saúde em voga na atualidade. A OMS tem tratado a dependência química em sua complexidade como uma problemática crônica e social.
Da mesma forma, ela tem sido encarada também pelos teóricos que estudam o trabalho em suas mais diversas facetas, como Christophe Dejours, com a abordagem da psicodinâmica do trabalho, que trata sobre os efeitos negativos do trabalho e a influência dessa condição no processo de adoecimento e sofrimento do indivíduo. Sobre isso, Dejours esclarece que o alcoolismo pode não estar ligado diretamente ao sofrimento gerado pelo trabalho, pois parte desse comportamento seria proveniente de estruturas da personalidade do próprio indivíduo. No entanto, a busca pelo álcool também pode ser utilizada como estratégia de defesa coletiva frente ao sofrimento no trabalho, já que o álcool tem uma característica gregária e de socialização. Um estudo de Lima realizado em 3.912 prontuários de pacientes que passaram em 6 clínicas psiquiátricas, incluindo o Hospital Psiquiátrico do Manicômio Judiciário de Minas Gerais, revelou que os policiais militares apresentaram maior frequência de alcoolismo, 54,5%, em relação a outras categorias profissionais e que algumas categorias profissionais tendem a apresentar distúrbios mentais bastante específicos. Os distúrbios mentais relacionados ao uso de álcool foram detectados em 639 pacientes, sendo que a análise probabilística revelou que algumas categorias profissionais, como transportes, o motorista, polícia militar, policiais, trabalhadores da construção civil e mecânico, sofrem maiores riscos de apresentar transtornos mentais pelo uso de álcool do que outras categorias. Ademais, este estudo evidencia que certas categorias profissionais podem intensificar as vivências de sofrimento no trabalho. Vários estudos apontam que o adoecimento tem nexo causal com o trabalho, pois estudos de vários autores apontam existir relação entre o adoecimento e certas formas de organização e determinadas condições de trabalho. Os autores citados, embora adotem, defendem em comum a tese de que o adoecimento mental tem relação com certas formas de organização do trabalho, reafirmando que certas categorias profissionais desenvolvem quadros clínicos bastante específicos e reveladores das condições de trabalho às quais são submetidas. Sendo assim, a questão não é ater-se exclusivamente ao caráter patogênico do trabalho, sendo necessário também relacioná-lo à história de vida do sujeito, com seu modo de julgar e de conduzir sua vida, seu sistema de valores e a representação de mundo forjada por essa história. Le Guillenland, pioneiro da psicopatologia do trabalho, propõe uma clínica baseada na compreensão das condições de vida e de trabalho dos pacientes, conjugada com o resgate de sua história de vida. Nos seus estudos, em 1950, com as telefonistas, mecanógrafos de Paris concluiu que a forma de organização do trabalho nessas atividades é a causa do adoecimento denominado síndrome geral da fadiga nervosa. Segundo o autor, na atividade das telefonistas e mecanógrafos observa-se que as operadoras sofrem por trabalharem como robôs, por executarem um trabalho mecânico, por estarem impedidas de tomar iniciativas ou de organizar elas mesmas o seu trabalho, além de não trazerem nenhuma contribuição pessoal para a sua atividade. Estudos em psicodinâmica do trabalho desenvolvidos por Matos e Céline Wine, numa instituição pública de Rondônia, apontam os efeitos desestabilizadores da saúde mental no trabalho de servidores públicos federais após a implantação de uma nova ferramenta de gestão, chamada de Balance Scorecard, BSC, com métodos baseados na avaliação sistemática das atividades, com foco na excelência e efetividade dos procedimentos. Os trabalhadores associam os mecanismos de controle, pressões e rigidez utilizados no trabalho como principais responsáveis pelos sintomas que motivaram os afastamentos no trabalho por transtornos mentais e comportamentais nos últimos anos. Todos os autores corroboram que a história pessoal não pode ser desconsiderada na análise do caráter patogênico do trabalho, pois ambos, a saúde mental e o trabalho, se integram a um contexto psicológico. A primeira é o signo das representações de mundo que caracteriza o jeito de ser do indivíduo, o jeito de julgar e conduzir sua vida. Esta história fará parte do processo de adoecimento no trabalho, do caráter patogênico do trabalho. De qualquer forma, concorda-se com Le Guillenland quando escreve que, em seu entendimento, a plena apreensão do caráter patogênico do trabalho só será possível quando for estabelecida a relação das condições dessa atividade com toda a história de vida do paciente, com suas maneiras de julgar e comportar-se e com suas representações do mundo forjadas por esta história. Considerações finais. O presente artigo teve como objetivo analisar a literatura PSI brasileira de estudos que enfocassem o consumo de substâncias psicoativas por trabalhadores. Todos os estudos aqui referidos demonstram que essa problemática não é nova, mas mesmo assim as empresas e instituições, de certa maneira, não têm dado a esse fenômeno a devida importância. Um dos problemas sociais relacionados à utilização de substâncias psicoativas é o desemprego. Muitas empresas demitem o funcionário quando descobrem que ele usa essas substâncias e isso configura o medo, muito presente nos estudos mencionados nas mais diversas categorias.
O consumo de drogas se tornou um problema de saúde pública que interfere em outros setores da sociedade, contribui para a redução da produtividade e aumenta a probabilidade de acidentes de trabalho, trazendo riscos para a vida tanto do indivíduo quanto de outras pessoas. O uso de drogas pode acarretar novos problemas no trabalho, que vão desde punições, transferências compulsórias, rebaixamento de função, imposição de tarefas menos interessantes ou isolamento puro e simples do trabalhador, com a demissão. Encaminhá-lo para o tratamento é outro problema, pois nem sempre ocorre, e pode acontecer que o empregado se veja como culpado e assim se torne o único responsável pela sua recuperação. É preciso dizer que o trabalho em si não é o maior motivador para consumo de substâncias, mas quando as condições de trabalho são desgastantes, estressantes e desmotivadoras para o trabalhador, aumentam as chances de seu refúgio no uso de alguma droga, seja esta lícita ou ilícita. Conforme se verificou nesta pesquisa, a violência no trabalho também é um fator relacionado ao uso de drogas que merece mais investigações em futuras pesquisas, uma vez que o ambiente de trabalho tem se configurado como um lugar onde as diferenças existem e não são respeitadas, e como consequência, a violência psicológica tem predominado em diversas atividades profissionais. Ainda assim, vários estudos citam que a estigmatização pelo medo de possíveis punições é uma das possíveis questões a serem consideradas, a fim de se trabalhar com esta população, principalmente no tocante ao uso de substâncias psicoativas para aumentar a produtividade no contexto laboral. Os estudos indicam que seus resultados podem não representar fidedignamente a verdade, pois nem sempre a realidade foi passada para os pesquisadores. O relato sobre o uso de drogas pelo trabalhador, sua primeira vez e os motivos pelos quais ainda usa, é importante para esclarecê-lo e ajudá-lo a se tratar. A procura tardia pelo tratamento, principalmente quando o trabalhador tem medo de perder o emprego ou sente dificuldade em ter acesso ao tratamento adequado, leva à cronificação do problema. A maioria dos estudos aqui analisados trazem dados quantitativos, o que é importante para se ter uma dimensão do problema. Outros trazem dados quantitativos e também qualitativos, o que proporciona uma análise mais profunda do tema. As pesquisas qualitativas em relação às drogas e ao trabalho são primordiais para o maior entendimento dessa problemática. Na área da saúde, principalmente nos últimos anos, tem-se dado destaque aos estudos qualitativos, passando-se a interlocução aberta com os participantes da pesquisa para torná-la mais produtiva no tocante à singularidade das experiências investigadas e à pluralidade de situações e condicionamentos que influenciam estas experiências. De Jours, ao afirmar que o trabalho preenche a lacuna entre o prescrito e o real, concorda que o sofrimento está interligado com a subjetividade, a qual, por sua vez, está relacionada ao real. A organização do trabalho é um fator determinante para o sofrimento, portanto tem relação com o sofrimento dos trabalhadores e com a consequente utilização de álcool, drogas e outras substâncias. No Brasil tem-se notado nos últimos anos um aumento de casas de recuperação de pessoas com problemas de uso de álcool e outras drogas, e como já se sabe, essas novas instituições de tratamento nem sempre oferecem um tratamento sistematizado, como bem o indica a literatura científica. A rede assistencial para tratamento ainda é deficiente e muitas vezes não leva em conta os processos que influenciam o consumo de drogas ou substâncias psicoativas no trabalho, quando se sabe que o próprio trabalho é primordial para o processo de recuperação. Por isso novas pesquisas devem ir nesse sentido, para que as discussões sobre esse tema façam parte dos processos de prevenção, intervenção e pós-tratamento para que o trabalhador volte a inserir-se no mercado de trabalho. Por fim, considera-se que os estudos aqui apresentados sobre a problemática do uso de álcool e substâncias psicoativas relacionados ao trabalho apontam vários fatores associados, como agravantes socioeconômicos, violência psicológica, intensificação, precarização e condições de trabalho. Ainda a OIT aponta fatores socioculturais e religiosos.